bendito, Pai amado, seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma vez, meu Pai, estamos aqui para ministrar esta palavra, segundo a tua vontade, tua orientação. Palavra sobre santidade, a santidade divina, Pai amado, sobre a santificação do homem em relação a ti. Nós te louvamos, te rendemos graça por tudo, Pai, e te pedimos que hoje, mais do que nunca, a nossa dependência de ti é 100%, é inteira, é radical. Não podemos fazer nada sem a tua presença e a tua ajuda. Por isso, nesta hora, eu te peço a tua ajuda, Pai amado, unção, sabedoria, conhecimento, a revelação, tudo que nos for possível, Pai amado, para usar como ferramentas na ministração desta palavra. Abençoa também aqueles que estiverem nos ouvindo, Senhor amado, para que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo e entenderem também aquilo que está sendo ministrado. Eu te louvo, te agradeço e te garanto, Pai, que toda a honra e toda a glória dessa transmissão pertence a ti e a ninguém mais. A palavra é tua, Senhor, e por isso a glória e a honra também são tuas. Obrigado, meu Pai, nos ajuda nesta hora, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei e Senhor, que estamos esperando para a nossa permanente redenção na vida eterna. Amém. Glória a Deus, aleluia. Chegou mais gente aí, todo montão. Valéria, Samuel, Miriam Farjon, aleluia. Shalom, Miriam, seja bem-vinda em nome de Jesus. André Leal chegou também, graças a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Célia Duarte, todo dia de repente. Graças a Deus. Bem, irmãos, na sexta-feira nós demos início à nossa live sobre santidade. Explicamos bastante aqui, falando bastante de versículo. E hoje também, com certeza, vamos falar aqui muita coisa sobre santidade, continuando, inclusive, a live da última sexta-feira, porque o estudo não deu para dar todo naquele dia, e hoje nós vamos continuar aqui até terminar essa live aqui, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu botar aqui mais uma palavrinha aqui. Santidade divina. Amém, aleluia. Glória a Deus. Bem, o último item que nós ministramos aqui... Opa, deu errado aqui. Voltemos, não tem problema. Voltemos aqui. Tá bem, tá joia, até que tá bom. Eu tenho que botar aqui na minha frente o texto para poder acompanhar. Amém. Opa, chegou. Então, o último item que nós ministramos aqui foi sobre a demonstração da santidade de Deus, da santidade divina, na obra da redenção, na crucificação, da salvação, na aceitação do homem. A relação da santificação na crucificação. Nós explicamos tudo, que ali quem estava morrendo era o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Messias enviado pelo Senhor, que estava morrendo ali, e a sua morte ali era uma coisa assim completamente diferente de tudo aquilo que o homem poderia imaginar, porque ele foi para a cruz como sendo um cordeiro inocente, sem pecado, apesar de ter sido tentado com toda a sorte de tentações, não cedeu a nenhuma delas e chegou na cruz em perfeita santidade para salvar os pecadores da terra, né? O Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, conforme informou o profeta João Batista. E, além do mais, nós entendemos que a crucificação de um inocente não tirava, não suprimia, não afastava dele a questão dele estar ali no lugar de alguém. Então, quem deveria estar naquela cruz eram os verdadeiros pecadores, que deveriam estar ali. Mas como os verdadeiros pecadores não tinham nenhuma condição de estar ali, então entrou o inocente, o Cordeiro inocente, para estar ali. Quando o Cordeiro inocente entra na cruz do nosso lugar, os nossos pecados foram para cima dele. A carga veio para cima dele, e nesta hora aconteceu talvez o fenômeno, a maior tragédia na história da igreja e do homem da face da terra, que foi o afastamento do Pai e do Filho. O Pai que o enviou, nessa hora, o Pai teve que soltá-lo,
deixar que ele fosse, porque afinal de contas os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele, e a santidade divina não pode ter contato, não há como o pecado e a santidade se aproximarem. Se a santidade chega, o pecado tem que sair. Se o pecado avança, a santidade tem que sair. Nunca haverá uma conexão de pecado e santidade. Há uma radicalização, há uma separação completa dessa história aí. Então, o Senhor Deus, o Pai, teve que soltá-lo e dizer: meu filho, agora é por sua conta, porque eu não posso me aproximar de você, porque a minha santidade não me permite aproximar dessas bilhões de toneladas de pecado sobre você. Então ele vai e se afasta daí e vai embora. E Jesus Cristo chegou até a clamar por ele: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele já estava ali sentindo a agonia do pecado, né? Naquilo que nós chamamos de aquele fenômeno do sangue, do suor virar sangue, a hemaditrose ou hematohidrose, né? Que é uma palavra médica para explicar os vasos sanguíneos rebentando na periferia do corpo, né? Principalmente no rosto, nos olhos, na lágrima, na orelha, etc. Então ali houve a separação. Só que tem um detalhe, preste bem atenção. O santo, vamos dizer assim, Jesus Cristo, o santo morrendo, ele abriu as portas. A Bíblia diz que quando ele estava na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, que ficava muito alto, pano muito grosso, estofo muito grosso, rasgou de cima para baixo e abriu o lugar chamado Santo dos Santos. Era aquela cortina que separava o santo do lugar santo dos santos, né, do lugar santíssimo. E abriu, dizendo que agora temos todos acesso, foi liberado o acesso. Mas espere aí, vamos devagar. O fato do véu ter se rasgado, o fato do véu ter aberto, o fato do véu dar acesso, não significa que a boiada vai passar. Não significa que agora entra todo mundo aqui, que o negócio aqui vai ser bom demais e agora qualquer um pode entrar. Não é bem assim não. Porque, afinal de contas, se o santo morreu, e esse santo que morreu disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, significa o quê? Que você, para passar por uma porta santa, você tem que ser contagiado, você tem que ser tocado, você tem que ter tem que pegar, né, essa santidade da porta. Você só chega lá no Santo dos Santos se você pegar essa santidade da porta. Eu vou ler para você aqui. A Bíblia diz que segui a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não passar na porta, você não vê. Então eu quero explicar bem para você que o nosso próximo item fala da santidade na conversão. Enquanto eu falei de Jesus Cristo na cruz, eu estou falando da santidade em relação a Cristo. Aí vamos lá, Cristo morreu, o santo morreu, foi crucificado e agora abriu as portas. O véu se rasgou, abriu as portas, né? O lugar onde o véu se rasgou é o lugar santo dos santos. E nunca imagine você, nunca pense você, nunca tente botar na sua cabeça que só porque o véu se rasgou, agora qualquer pecador pode dar um mergulho e cair lá dentro de qualquer maneira. Não pode não, porque tem que passar pela porta. A porta é ele, Jesus Cristo, que é o santo. Então tem que passar por essa porta santa para chegar no lugar santo. Então, o novo ser que se converte, é o item número 4. O novo ser que é criado, ele que é nascido de novo, ele é nascido, ele morre para o pecado. Paulo explica bem isso. Ele morre para o pecado e renasce para uma vida nova. Nesse renascimento, ele tem também que não somente fazer a metanoia, a transformação, o arrependimento, né? O teshuvah, o teshuvah, a palavra hebraica, né? O arrependimento, a volta, né, para as origens. O teshuvah, como precisa também, além do arrependimento, buscar uma vida santa, né? Buscar e a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler outro versículo aqui em Pedro ainda. Pedro fala muito sobre isso, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver. Aquele que chamou vocês é santo. Se aquele que chamou é santo, todo mundo chamado também tem que ser santo. Olha, não precisa nem desenhar, está explicado, dá para explicar demais. Se você é chamado por um santo, e para chegar no lugar santo, como é que você vai entrar? Não, tem que ser santo também. Então, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É uma coisa impressionante aqui, porque você sabe que o que acontece no mundo físico, o que acontece no mundo natural, já aconteceu também no espiritual. O espiritual ele tem uma precedência sobre o mundo físico. Então você tem que entender que, mesmo você estando no mundo natural, o seu lugar, para onde você vai, onde você deve estar, é no mundo espiritual. Então significa que a vossa maneira de viver tem que ser no mundo espiritual. Eu vou explicar isso mais bem detalhadozinho para você entender. A mentira é um pecado do mundo físico, natural ou do mundo espiritual? Será que os habitantes, né, o povo, os anjos, né, os querubins, serafins, Yashim, Malahim, né, todos os anjos que nós conhecemos, arcanjo, será que a mentira faz parte do cotidiano deles? Será que no mundo espiritual, não estou falando das trevas não, hein? Estou falando do mundo espiritual do Senhor. Será que os seres angelicais, será que os habitantes da vida eterna, os habitantes do céu, será que a mentira faz parte deles ou do mundo natural? Se faz parte do mundo natural, que é o nosso aqui, significa que na santidade, na santificação, a mentira tem que ser um item eliminado, tirado, cancelado, não pode falar, não pode usar, porque ela vai prejudicar, ela vai arranhar, ela vai incomodar, ela vai danificar a santidade. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Eu li versículos aqui quando falava dos princípios de Jesus Cristo, né? Princípios de reino, quando estava falando aqui da live do poder, do fundamento do poder, né? Com esse, seja o vosso falar sim é sim, não é não. É um princípio. Tudo que passar disso é de procedência maligna. Então significa o seguinte: enquanto você fala sim e não é não, você está exatamente sendo santo em toda a vossa maneira de viver, porque está obedecendo a um princípio do Messias. Enquanto você estiver na obediência, você está procurando o caminho da santidade. Você está caminhando pela santidade. Quando você sai fora desse caminho e quando a sua palavra não é honrada por você, quando a sua boca não libera palavras de honra, quando a sua boca libera palavras de mentira, você assume compromisso, você diz sim, vai ser sim, 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 e depois você diz não, 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 você quebra a sua palavra, significa que é de procedência maligna. E se está debaixo de procedência maligna, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não tem santidade. Explicar melhor do que isso não tem jeito. É o que a Bíblia diz. Então, vai entendendo que Pedro fala em toda a vossa maneira de viver. Isso não é a igreja que fala, não é a sua religião, não é a sua igreja, não é a minha igreja. Isso não é a igreja, as igrejas estão na terra. Isso é palavra de Deus, isso é mensagem de Deus. Eu estou falando aqui de um tema muito delicado que é a santidade. Eu sei que esse tema incomoda. E sabe por que incomoda? Porque tem um jargão religioso. É jargão mesmo, não está na Bíblia não, é jargão. Que a Bíblia diz uma coisa de um jeito e a pessoa fala de outro, né? Não, porque ninguém vive sem pecar. Todos nós pecamos toda hora. E acaba que a gente acaba se habituando com esses jargões, pensando que isso está na Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia fala que por causa disso, o Messias veio aqui, salvou e disse assim, agora vocês têm que nascer de novo. E quando falar nascer de novo, nascer da água do Espírito, significa que você partiu para uma nova vida. Nessa nova vida, agora não tem jargão. Agora só tem a palavra, palavra, palavra e palavra. E não me interessa se você não acredita no Antigo Testamento, ou só acredita no Novo, ou você acredita no Novo, não interessa. Eu estou falando aqui de obediência a Deus, de obediência ao Senhor. Então, quando você nasce de novo, você já nasce com um padrão de santidade.
Você já nasce com DNA de santidade, porque agora você nasceu da água e do Espírito. A água é a palavra. Você nasceu da palavra, foi gerado pela palavra. E a palavra exorta você a não mentir, a não pecar, a não adulterar, a não fornicar, a não trair, a não fofocar. A palavra te ordena que essas coisas não pertencem mais à tua vida. Meu irmão, é complicado, é difícil, é duro, mas é a verdade. Não tem jeito. Vou ler para vocês aqui Efésios 4, 24, que Paulo explica sobre isso. Tem muitas explicações de Paulo, de Pedro, de João, todo mundo, de Jesus Cristo. E vos revistais do novo homem. O velho homem morreu, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, segundo ele, segundo o Senhor, não tem nada a ver com a igreja aqui na terra, não tem nada a ver com doutrina da igreja A, igreja B, igreja C, nada disso. Não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com a palavra de reino. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus, segundo a palavra dele, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. O homem que nasce novo é criado numa verdadeira justiça e numa verdadeira santidade. Quem está dizendo isso é o Senhor através do apóstolo Paulo. E se ele fala, irmãos, por que não acreditar? Ah, mas nenhum de nós é santo. Isso é jargão religioso criado pelo Satanás, criado pelo Ra-Satã, né? Não, ninguém é santo. Todos nós somos pecadores. A gente peca toda hora, irmão. Olha, tem um pessoalzinho dentro da igreja que parece que não lê Bíblia, parece que não tem palavras de edificação, só libera palavras de bobagem. Todos nós pecamos, a gente peca toda hora, a gente não tem nenhum santo não, ninguém é santo não, ninguém presta, nós somos isso ou aquilo. Para com essa história. Para com essa história, porque a Bíblia tem um perfil dado para a igreja. A Bíblia ensina como deve ser a igreja. Não tem mancha, não tem ruga, não tem mácula. Ela é santa e irrepreensível. É o que diz a palavra. E se a palavra diz, nós temos que acreditar. Então para de usar a tua boca para descredibilizar o que a palavra ensina. Para de usar a tua boca para descredibilizar a doutrina dos apóstolos. Para de usar a tua boca para descredibilizar aquilo que o Senhor Jesus falou. Se ele diz que é possível, então é possível. Então, a pessoa quando nasce de novo, a santidade, a primeira coisa que acontece, essa santidade de Cristo atinge o novo nascimento. Aquele que morreu para o pecado e nasceu de novo. Então, eu creio e acho que você deve crer também. Vamos lá, ponto número 5. Olha, eu tenho aqui, se eu tivesse tempo, eu tenho aqui pelo menos uns 30 versículos para falar a vocês sobre isso, sobre o novo nascimento, sobre santidade, sobre o nascimento da água e do Espírito. Então nós precisamos entender que isso é doutrinário, isso não é opção, não é sugestão, é doutrina, doutrina do reino de Deus, doutrina de uma igreja que é a noiva de Cristo, doutrina de uma igreja que quer realmente entrar na vida eterna. Não estou aqui coadunando, não estou aqui concordando de acordo com certos jargões que inventam por aí, e acho que os jargões são bonitos, então vamos falar, né? Não é bem assim não, irmão. A Bíblia é um livro sério. Se você quiser ter uma vida abençoada, próspera, você tem que obedecer. Se você não obedecer, você vai ter problema. Eu queria ler outro versículo para vocês aqui, quando eu falei da água do Espírito. A Bíblia diz assim, a respeito da água do Espírito: santifica-os, isso é Jesus falando, santifica-os na verdade, vírgula. Aí ele fala, Jesus Cristo falando, hein? Não é nem apóstolo aqui, é Jesus Cristo, o santo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que Jesus está dizendo aqui? Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quando ele fala, você tem que... Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a palavra. Agora, me diga uma coisa com toda sinceridade. Quantos daqueles que estão me ouvindo, vendo aqui, assistindo, conhecem, né, a sua comunidade, a sua eclésia, a sua igreja? Quantas pessoas realmente estão meditando na palavra do Senhor de dia e de noite? Quantas pessoas estão buscando a santificação através da meditação, da leitura, do estudo da palavra? Quantos? Quantos estão obedecendo aquilo a que Hashem falou? Quantos estão obedecendo aquilo que foi estabelecido para o homem obedecer? Santifica-os na verdade, santifica-os na palavra. Palavra,
palavra. Ah, não, mas eu subo o monte toda semana. Eu jejuo 3 vezes por semana. Pode jejuar, pode subir monte. Olha, sinceramente, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma pessoa muito alegre, porque ora muito, que sobe monte. Parabéns para você. Mas escuta aqui, a palavra não tem espaço na tua vida? A palavra de Deus não tem espaço? Será que a tua vida cristã, a tua vida religiosa, espiritual, desculpe, só tem espaço para monte? Só tem espaço para jejum? Jejum é bom, monte é bom. Mas cadê o espaço da palavra? Cadê o espaço onde Hashem, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Jeová Jiré, El Shaddai, onde tem um espaço para ele falar contigo e quando ele fala exatamente sobre santificação e sobre santidade? Ah, mas Jesus, o Senhor fala comigo através dos profetas. Desculpa eu estar bebendo água na garrafa, mas o copo está longe de mim. Desculpa. Então, onde está a palavra? Cadê o espaço? Cadê o lugar dela? Cadê o lugar da lei? Lei que eu digo é a palavra do Senhor. Não estou falando de judeu, de judaísmo, nada não. De lei, de princípio, da palavra, de ensinamento de Cristo, doutrina apostólica dos apóstolos, né? Vamos fazer como na igreja primitiva. E eles criam, eles acreditavam na doutrina dos apóstolos. Então vamos lá. Vamos dar um pulinho aqui, porque a hora aqui passa depressa. Parece que esse assunto de santidade, então, é ultra rápido aqui. Deixa eu levantar aqui meus versículos aqui. Amém. Falei da santidade na crucificação, a santidade na conversão do cristão. Ele tem que nascer santo. Ah, mas acontece que o novo convertido, não, o novo convertido, ele é um nenenzinho, tá bom, vamos admitir que ele possa ainda no princípio da conversão dele, ainda fala uma palavra de baixo calão, ainda tem um pensamento mau, ainda olha para uma mulher que passa na rua, coitadinha, ele é fraquinho, ele é um neném, não tem problema não, né? Vamos discipular, vamos orar, mas ele tem que crescer. Ele tem que ser maduro, ele tem que buscar maturidade, ele não pode ser neófito a vida inteira. Nós, quando nascemos, nós éramos crianças, né? Você passa na rua, tem uma criancinha lá de 3 anos de idade, 4 anos de idade, um garotinho, uma criança lá, um menino na rua, se dá vontade de fazer xixi, ele faz xixi no meio da rua, ninguém se envergonha com isso, ninguém se escandaliza com isso. Mas se ele é um adulto, não pode fazer mais isso. Tem certas coisas que Hashem tolera, que o Senhor Deus tolera, o Eterno tolera. No novo convertido, é coitadinho, está começando, não sabe tudo, tudo bem. Mas peraí, não vai ficar a vida inteira sendo neném. Tem que crescer. E para crescer na palavra, vai crescer na santidade também. Então agora, vamos mostrar mais outro aspecto. A santidade demonstrada por Deus, colocada por Deus na glorificação do cristão. O que é isso? Quando a nossa salvação ela for exatamente toda consumada, a salvação consumada, diga assim, você se converteu, você viveu, ou Cristo veio buscar a igreja, ou você morreu, e você vai exatamente para a vida eterna. Significa que a sua salvação está consumada. Depois que você sai dessa terra, não tem mais como você sair fora da igreja e perder a salvação. Então ela está consumada. Quando ela for consumada, a salvação for consumada totalmente, você já está livre do pecado, ela vai ser consumada totalmente, nós seremos restaurados à santidade divina. Ou seja, atingiremos o patamar, atingiremos a dimensão de uma santificação onde nós iremos viver a vida eterna juntamente com o nosso Rei e Salvador, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, conforme você queira falar. Amém? Por quê? Porque aí nós não estamos mais sofrendo tentação, nós não vamos mais perder a santificação, não vamos mais dizer palavra de baixo calão, não tem pensamento ruim, não tem mulher dos outros passando, não tem pecado, não tem fornicação, não tem adultério, não tem morte, não tem assassinato, não tem nada. Aí sim, então, todo o nosso empenho aqui nessa terra é para viver uma vida santa, para quando chegar na consumação da nossa salvação, nós estarmos aptos a ter uma vida realmente santa na presença do Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos aqui na terra e a santificação também. Siga a paz e a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, então vamos seguir. Então, quando nós fomos restaurados, quando nós fomos consumados, seremos restaurados a essa santificação e não teremos seu poder nem sua sabedoria. Nós, na vida eterna, não teremos, não haverá para nós, o poder de Deus na nossa vida não será mais necessário. Que coisa linda, né? Para que você quer ter poder na vida eterna? Vai curar alguém de alguma enfermidade? Você vai repreender algum demônio na enfermidade? Você vai... Para quê? Para nada. Você vai precisar ter fé na eternidade? Para que você vai querer ter fé na eternidade? A fé fica por aqui. A fé é só para viver nessa terra aqui. Quando você for para a vida eterna, para que você quer ter fé? Fé para quê? Para buscar um trabalho, um emprego, para repreender uma situação difícil, para orar por alguém? Não, não tem nada disso. Mas eu te digo uma coisa, sabedoria, para que você vai querer sabedoria na vida eterna se você está vivendo com o grande rei? Se tudo vai ser fácil de resolver? Nada! Agora preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você não vai precisar de poder, você não vai precisar de sabedoria, você não vai precisar de riqueza, você não vai precisar de um monte de coisa, você não precisa mais. De fé, nada disso, né? Até o apóstolo Paulo fala que tudo acaba. A única coisa que não acaba é o amor. O amor continua lá. Porém, irmãos, preste atenção. Eu disse que você não vai ter poder, que é um fundamento. Eu disse que você não vai ter riqueza, que é um fundamento. Sabedoria, que é um fundamento, né? Governo, que é um fundamento. Porém, irmãos, o fundamento da santidade, você vai ter que viver nela na vida eterna. Os outros podem até ser deixar de lado, mas a santificação vai continuar lá de maneira intensa, porque lá não apenas uma parte, não apenas alguns, mas todo o povo que tiver na vida eterna será um povo chamado de povo santo. Então, o fundamento da santidade, por isso que eu expliquei aqui, que a santificação, eu expliquei lá na live anterior, que o fundamento da santidade é um fundamento que atinge todos os demais fundamentos. Por quê? Porque nós vamos levá-lo para a vida eterna, e na vida eterna viveremos todos, sem exceção, viveremos todos no fundamento da santificação. Ou seja, a vida eterna não vai ser um lugar de cristãos, não vai ser um lugar de evangélicos, não vai ser um lugar de protestante, não vai ser um lugar de, seja o nome, de religiosos, né? Não vai ser um lugar de pastores, de apóstolos, profetas, não. Lá vai ser um lugar de santos, santos e santos, porque o nosso Deus é santo, o nosso Rei é santo, e viveremos no mundo, no universo, num mundo totalmente voltado para a santidade. Então, esse fundamento, vamos aprendê-lo bem, vamos treiná-lo bem, porque nós vamos com ele para a vida eterna. Então, a santificação nos acompanha na nossa glorificação, né? Eu vou dizer aqui o que o salmista fala no Salmo 17, versículo 15. Que pena que a minha Bíblia não está aberta aqui, deixa eu ver se está aberta aqui. Ah, está aberta aqui sim. É o Salmo 17. Opa, travou aqui. Salmo 17, versículo 15. Opa, já abriu de novo. Bora lá. Tecnologia. Estou tentando trabalhar com a tecnologia, está meio complicado, mas a gente vai, se Deus quiser. O 17, versículo 15. Olha que maravilha. Quanto a mim, esse é o salmista dizendo, quanto a mim, contemplarei a tua face da justiça e eu me satisfarei da tua semelhança. Opa, que coisa impressionante essa aqui. O que o salmista está dizendo? Quanto a mim, contemplarei a tua face da justiça e me satisfarei da tua semelhança. Quando a semelhança, olha, Deus é santo. Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Uma das características dessa tal semelhança é justamente a santificação. Adão, quando foi feito nessa terra, Adão, quando teve vida, quando foi feito alma vivente nessa terra, ele foi feito em santificação. Deus soprou nele o seu espírito, ou seja, quando Deus soprou no homem o seu espírito, Deus soprou nele também a santidade. Adão era um santo. E Eva, quando foi feita, também uma santa. O casal era santo.
Não tinha problema. Deus soprou a personalidade dele, Deus soprou o DNA dele no homem. Então, um Deus santo, eu já expliquei isso aqui também na sexta-feira, um Deus santo só pode fazer coisas santas. Eu expliquei aqui bem claramente, gosto de repetir isso, né? É uma coisa muito interessante. Um Deus santo criou um idioma santo, que criou uma terra santa, que criou um jardim santo, que criou um homem santo, para que o Espírito Santo adorasse um Deus santo, né? E de repente o pecado veio e rompeu essa corrente aí, esse círculo aí, e atrapalhou tudo. Mas aqui ele está dizendo assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei, ficarei alegre, contente, quando eu ver que eu sou igual ao Senhor, semelhante ao Senhor. Quando acordar. Esse quando acordar, você vai dormir aqui e acordar do outro lado. Quando acordar, que maravilha, estou no mundo de justiça, estou no mundo santificado. Coisa linda, coisa maravilhosa. Isso é uma bênção. Essa semelhança, irmãos, que o salmista fala aqui, ela tanto será, olha que coisa que eu vou dizer para vocês aqui, ela tanto será moral quanto física. Isso que hoje, essas pessoas aí que estão com o jargão, todos nós pecamos, não tem ninguém santo hoje em dia, e mais não sei o que, e mais isso, e mais aquilo, quando essa semelhança for restaurada, ela será restaurada inclusive no físico. Assim como Adão, antes do pecado, era santo. Era tão santo que ele batia papo com o Senhor, ele conversava com o Senhor. Ele era tão santo que Hashem gostava de conversar com ele. Hashem vinha conversar com ele todo dia. Os dois se davam bem, os dois se entendiam bem. Eram dois santos conversando. Era o santo maior e o santo menor, mas era santo, havia santidade. A conversa entre Deus e Adão era uma conversa santa. O bate-papo entre eles era santo. A alegria deles conversarem com o outro. Havia uma comunhão, havia assim uma conexão, uma conexão de santificação. Que coisa poderosa, né? Onde é que esse casal estava com a cabeça quando pecou? Onde é que Eva estava com a cabeça quando resolveu conversar com uma serpente? Onde é que Adão estava com a cabeça quando disse que foi a mulher? Olha, se eles soubessem o tamanho da perda, não somente a perda do Jardim do Éden, mas a perda da conexão com o nosso Deus Santo. Terrível isso. Então, quando for restaurada, a restauração será espiritual, será moral e será física também. Ou seja, as pessoas que viverão na vida eterna, andando para um lado e para o outro, todos serão santos. Já pensou o mundo em que todo mundo se ama, não tem coisa ruim, não tem pecado, não tem briga, não tem assalto, não tem crime, não tem morte, não tem doença, não tem nada de ruim. Só tem coisa santa. Então, hoje, o crente, ele vive um dilema terrível. Paulo falou sobre isso. Paulo falou assim: miserável homem que sou, miserável... Paulo, apóstolo Paulo, que era um homem muito espiritual. Miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele disse: o que eu quero fazer, o que eu penso fazer, o que eu imagino fazer de bom, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não quero fazer, para não prejudicar, para não pecar contra o Senhor, eu acabo fazendo. Porque há uma guerra hoje, há uma guerra. Ô, glória, tem alguém botando aqui nos 3 níveis, aleluia, é isso mesmo. Então há uma guerra, há um combate hoje entre o espírito e a carne, o espírito e a carne, o espírito buscando a santificação. Porque quando o Espírito Santo desceu nessa terra, que fez morada no nosso coração, a intenção, o propósito, o foco, o desenho, a motivação, o que Hashem queria, era a santificação do homem, porque o homem estava com dificuldade de santificar-se sozinho, então o Espírito Santo veio para ajudar, veio para abençoar, veio para fazer morada. Ou seja, o Espírito Santo não desceu para estabelecer um altar no nosso coração, um altar do Senhor no nosso coração, de onde surgiria toda a santificação do nosso ser, corpo, alma e espírito. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda. Daqui a pouco eu vou ler o versículo onde diz que devemos consagrar toda a nossa alma, corpo e espírito para o Senhor. Deixa eu mudar aqui. Ai, o que eu fiz aqui? Vou buscar aqui. Mudei. Amém. Daqui a pouco vou procurar o versículo aqui. Vamos lá.
Hoje é uma guerra entre a carne e o espírito. E esta guerra, irmão, infelizmente, muitos de nós estão perdendo. O nosso corpo físico hoje, ele não foi feito para o pecado, ele foi feito para a santificação. Ele seria o transportador, o transporte desse homem interior santo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá para os Tessalonicenses, ele disse uma coisa interessante: Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para a santificação. Está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7. Deus não nos chamou para a imundícia, Deus não nos chamou para o pecado, Deus não nos chamou para a derrota, Ele nos chamou para a santificação. Está lá em Tessalonicenses. Ele diz lá em Efésios, quando ele falou para Efésios, ele repetiu com outras palavras, né? Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Não haja entre vós nem impureza, nem avareza, nem prostituição, como convém aos santos. Aos santos não convém a prostituição, a impureza e a avareza. Então, nós fomos feitos para a santificação, é o que diz a palavra. Vamos à frente. A santidade de Deus se apresentará em toda a sua glória, em toda a sua extensão. Ela se apresentará perfeita no dia no dia do julgamento. No dia do julgamento, a santificação vai se fazer presente. E aí a coisa vai complicar para muitas pessoas. Porque Deus é santo. A sua ira será a sua ira será visível. Todo mundo verá a ira de Deus. E contemplar sua face santa será demais para os pecadores. Ou seja, os pecadores que vão ser julgados no grande juízo do trono branco, onde os pecadores que não têm salvação serão julgados, eles vão, é uma coisa impressionante, eles vão ver a santificação do Senhor e vão entender o que perderam nessa terra e vão entender que não tem mais jeito, porque ali é justamente para a condenação. Aí há um versículo interessante, deixa eu ver se está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, vamos ver se eu pego aqui, Apocalipse 6,16. Olha só que coisa, olha o que as pessoas vão dizer naquele tempo. Isso é forte, muito forte mesmo. Ó, fala do julgamento. Olha só uma vez aqui. E os reis da terra, a partir do versículo 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, de todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, abundantes em versículos. Eu falei aqui, os versículos sobre santificação começam lá do Jardim do Éden e vai até o final do Apocalipse. É impressionante isso, né? Sede santo, porque eu sou santo. Esse então é o mais famoso, né? Que a Bíblia fala, é um dos mais famosos. A internet saiu, mas já voltou. Aleluia, glória a Deus. Um probleminha aqui de internet mesmo. Acabou desconectando todo mundo. Tem que voltar todo mundo. Deu uma queda aqui, todo mundo saiu. Agora tem que entrar todo mundo novamente. Vamos lá. Somos exortados a levantarmos as mãos santas de oração. Vou ler para você aqui. Quero, pois, Paulo falando, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aí vamos entrar no monte. Orar no monte é bom. Orar no vale é bom, orar em casa é bom, orar de madrugada é bom, orar de noite é bom, orar meio-dia é bom, 3 horas, 4. Não importa o horário, não importa o lugar, orar é bom em qualquer lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Mãos santas. Você, na hora de orar, você tem que levantar as mãos. E ele, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus querido, nosso papaizinho querido, tem que olhar para as nossas mãos, né? E ver mãos santas. Porque é com essas mãos que você levanta para louvar ao Senhor, exaltar-se lá no céu e levantar. Levantem mãos santas. Olha,
O fundamento da santidade é um fundamento que realmente é radicalíssimo com a gente. Não tem jeitinho para dar, não. É radical mesmo. É radical porque é exigência divina. É dever nosso seguir a santidade, se a qual nenhum homem vai ver a Deus. Já falei sobre isso, né? Vamos ler aqui mais um de Hebreus. São versículos que eu estou lendo sobre santificação. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura... Pronto, aí o bicho pegou. Raiz de amargura, brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Olha que o escritor do livro de Hebreus está falando aqui. Não tenha ninguém, não se prive da graça, não deixe a graça embora. Não elimine a graça da sua vida, e que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Você sabe por que o escritor falou raiz de amargura? É porque a amargura, o ressentimento, a mágoa, esses cristãos que são magoados com seus irmãos, cristãos que são magoados com marido, com mulher, com pai, com mãe, com não sei quem, com irmão, com família, pessoas que carregam ressentimento no coração, pessoas que carregam raiva no coração, pessoas que carregam ódio no coração, eles são privados da graça de Deus, e a Bíblia diz que é uma raiz. Sabe por que é uma raiz? Porque a raiz é difícil de arrancar, e a raiz sempre vai gerar uma árvore, uma raiz sempre vai brotar, uma raiz sempre vai crescer, uma raiz sempre vai dar uma árvore grande. Quanto mais ela cresce, mais ódio cresce, mais o rancor cresce, mais a amargura cresce e mais a graça de Deus vai embora. E quando você tem raiz de amargura no seu coração, irmão, não me leve a mal, não me culpe, não me acuse, mas quando você tem raiz de amargura, quando tem ressentimento, mágoa no coração, a santificação está muito longe de você. Longe, distante, está a quilômetros de distância de você. Como é que o Espírito de Deus vai operar num coração que não é perdoador? O perdão é uma característica do santo. O perdão não é uma característica do pecador. O perdão, a liberação do perdão é uma característica de uma pessoa santificada. Aí se você tem amargura... Olha, eu estou só ensinando Bíblia aqui, irmão. Não leve mal, não é opinião minha, não. Eu estou lendo isso aqui. Eu estou lendo o que está escrito na palavra. Eu tive um problema desse na minha vida, de amargura com uma pessoa muitos anos atrás na minha vida. Muitos anos mesmo. E eu sofri um bocado. Sofri até o dia em que eu me quebrantei, fui lá e pedi perdão, liberei perdão. E eu jurei para mim mesmo, nunca mais na minha vida eu terei ressentimento de ninguém. Eu não quero mais isso na minha vida, porque eu sofri com isso. Eu vi o que é a pessoa estar com esse negócio no coração. Vamos na frente. Isso aqui, a amargura, o ressentimento, a mágoa, é para a gente falar numa outra live, um outro dia qualquer aí. Sede meus imitadores, como... Isso foi Paulo falando. Sede meus imitadores como filhos de Deus amado. Aqui, novamente, Paulo falando. Paulo fala muito. Paulo doutrina muito a igreja sobre santificação. Aos romanos, aos efésios, tessalonicenses, aos filipenses, né, aos galos, Paulo sempre toca nesse assunto, sempre. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, ali, acabei desse aqui agora, nem se nomeia entre vós como convênios santos. Todas essas exortações, olha que coisa interessante, todos os versículos que eu estou lendo aqui, das epístolas paulinas, das epístolas também de Pedro, das palavras de Jesus Cristo, olha que coisa interessante. Nenhum desses versículos que eu estou lendo, nenhum deles foi escrito para incrédulos. Nenhum deles foi escrito para pecadores de fora da igreja. Todos esses versículos foram dirigidos aos crentes. Paulo está conversando com a igreja. Paulo está doutrinando a igreja. Fornicação, avareza, impureza, adultério, ressentimento, mágoa, são coisas que o apóstolo Paulo naquele tempo já encontrou dentro da igreja. E dentro da igreja, o lugar é a manifestação da santificação e não dessas coisas. É necessário entender isso e levar isso a sério, irmão. Não adianta você ouvir, é muito bonito, mas é difícil de cumprir. Não é difícil coisa nenhuma, não. O próprio Espírito Santo facilita para a gente poder entender, aceitar e praticar. Paulo aqui, todos os versículos que eu estou lendo aqui, são versículos dirigidos aos crentes. E ainda hoje, esses versículos que foram escritos naquela época,
para os crentes daquela época, eles são atualíssimos para os crentes de hoje, porque tudo que eu estou falando aqui, você vai concordar comigo, todas as coisas que eu estou dizendo aqui, você sabe que diante de você, na sua própria igreja, seja qual for a sua igreja, não pode, nem estou criticando a sua igreja não, na minha também tem. O problema, irmão, não é a placa da igreja, o problema não é o pastor da igreja, o problema não é a doutrina da sua igreja, o problema é o ser humano. O problema é onde tem um crente que não lê a palavra, não medita na palavra, não entra na palavra, não nasce da palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua verdade é a palavra. Por que você não entende que a palavra é para ser obedecida? Eu estou em todos os sentidos. O versículo ali fala assim, você se santificar em toda a vossa maneira de viver. Você tem um emprego, seja santo no seu emprego. Você estuda numa universidade, seja santo na sua universidade. Você é um empresário, seja santo na sua empresa. Você faz negócio, seja santo em tudo que você fizer. É isso que a palavra está dizendo. Porque enquanto você se mantiver nessa santidade, haverá prosperidade, haverá bênção, haverá cura, haverá alegria, haverá paz, haverá a presença do eterno na sua vida. É difícil, é complicado. Vai dizer isso para Enoque, quando você encontrar com ele na vida eterna. Vai perguntar a Enoque como é que ele conseguiu viver 300 anos nessa terra. E a Bíblia diz assim, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou, porque aquele homem foi um exemplo de santidade, não foi 5 anos, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 1 semana, não, 300 anos. E vivendo numa terra pecaminosa, tinha muitos pecadores naquela ocasião. Então todas essas palavras que nós estamos falando aqui, não são pessoas, aqui não é para pecador, não é para incrédulo, é para crente, é para quem está na igreja, é para quem fica dizendo que é santo. Então, o princípio da santificação é um princípio que não pode ser negociado, não pode ser diminuído, não pode ser depreciado. A santificação para nós pecadores começou ali na cruz. Na cruz você se converte, você faz o techuvá, você vai voltar, né? Então, na verdade, a santificação tem que encher você. O véu se rasgou, mas o véu que se rasgou foi abrir o lugar do Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E o lugar santo dos santos é lugar para santo e não para pecador. Então, o nosso Deus, ele nem exige essa santificação de quem está no mundo, porque não vai entender, não vai compreender. Ele não tem ideia do que é a crucificação, do que é a palavra. Ele não tem ideia. Mas você que é crente, você que é cristão, você que é batizado, você que tem cargo na igreja, você que trabalha na igreja, você que é diácono na igreja, você que é evangelista, você que é pastor, você que é apóstolo, você que é dirigente do ciclo de oração, você que dirige o coral, você que tem uma função no reino de Deus e não entende o que é santificação. Dá um tempo, irmão, dá um tempo para você mesmo, dá uma parada, faz uma meditação. Depois você vai, tudo que eu estou falando aqui, vai meditar nisso. Será que o apóstolo Ventura tem razão? É verdade, a palavra é um pouco dura, a palavra realmente é radical, a palavra é contundente, mas é para o teu bem, é para o meu bem. O que eu estou falando para você, falo para mim também. O que eu estou dizendo para você serve para mim também. Eu não estou isento da palavra, não. Eu também sou obrigado a buscar aqui, e entender aqui e viver uma vida realmente de santificação, porque senão não vai dar certo, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, buscar a santidade, nós devemos buscar a santidade e tomar um tempo na nossa vida para meditar nessa santidade, meditar, pensar o que eu devo fazer, como é que eu devo me comportar, né? Eu não vou dizer para você, é fácil, é só você acabar de ouvir esse estudo e você já virou um santo. Não é não. Não é não. Não é não, porque cada um de nós vai meditar, vai fazer uma reflexão da sua própria vida. Veja quais são as áreas da sua vida onde você precisa dar uma melhorada, onde você precisa se consertar, onde você precisa falar com o Senhor. Senhor, essa área da minha vida aqui está carente, está com problema, eu tenho uma debilidade, eu tenho uma fraqueza, eu sou um vaso de barro. Se humilha, se quebranta, pede ajuda a Ele. Nosso Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, é nosso Pai.
quando se apresenta a ele, se apresenta como filho. E como filho, chega para ele e confessa: pai, eu até quero me santificar, pai. Eu até pretendo, eu desejo, eu quero, mas eu tenho lutas. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E ele vai ajudar com certeza. Então, estamos no tempo, irmãos, de buscar a santidade. O pecado, às vezes o pecado não se liberta de uma vez só, de uma tacada só. Mas todo dia vai crucificando o pecado, vai matando, vai renunciando, vai dizendo: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Vai lutando, vai buscando, vai jejuando, vai orando, vai lendo a palavra. A palavra te ensina muita coisa, né? E nós, irmãos, não podemos ficar como certos cristãos, né? Eu subo um monte todo dia, eu jejuo todo dia. Por isso eu sou mais santo que qualquer um. Nem o santo da igreja é orgulhoso. O orgulho não é uma coisa compatível com a santidade. A arrogância, a soberba não é compatível com a santificação. A santificação tem compatibilidade com a humildade, com a humilhação. A santificação tem a ver com o coração quebrantado, coração contrito, coração que se humilha debaixo da potente mão de Deus. Para que no seu devido tempo, o tempo dele não é o nosso, no seu devido tempo ele nos exalte quando ele quiser e se achar que deve fazer. A busca da santificação na vida de qualquer um, na minha, na sua, de qualquer um, sempre começará pela porta da humilhação e da humildade. Sempre. Não tem outra porta de você chegar lá se não for se humilhando, se quebrantando, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no seu devido tempo ele vos exalte. Então, irmão, não custa nada. Tem muito crente soberbo hoje em dia, tem muito crente aí falando grosso, né? Tem muito crente: tem que declarar, irmão, tem que declarar. Você pode declarar à vontade, você pode gritar à vontade, você pode fazer o que você quiser à vontade. Se não tiver enquadrado na obediência ao Todo-Poderoso, os teus gritos não vão adiantar nada. O que vai adiantar é o Senhor nosso Deus olhando para a tua vida e ver que você é uma pessoa que está buscando a santificação, está lutando, está chorando, está se quebrantando, está se humilhando. Quando ele vê pelo menos o seu coração, ele vai te ajudar. Aí você pode declarar, decretar, decreta a cura de alguém, ora por uma pessoa enferma. Tudo vai ser bom quando você começar a entrar nessa dimensão da santificação. Aí com certeza ele vai atender. Aí você pode gritar, o santo grita, mas o crente carnal é barulho de lata vazia. Porque quando procura a palavra no coração dele, e a Bíblia diz isso, que o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe o que é sondar? A sonda é um aparelho que tem dos navios principalmente, né? Que quando ele vai chegando num lugar que o fundo do mar ou do rio está subindo, aquele sonar vai medir a distância do casco do navio para a terra, para saber se ele pode avançar. Deus joga uma sonda no nosso coração e vai sondando todos os nossos pensamentos. E quando eu digo, irmão, eu tenho que ler para vocês aqui a palavra também, eu tenho que ler essa palavra aqui. Quando o Senhor fala, deixa eu ver aqui, vamos lá, não está aqui em Hebreus. Quando o Senhor fala que a palavra é como uma espada penetrante. Deixa eu ver se está aqui no capítulo 3. Uma espada penetrante. Ai, meu Deus, onde que eu marquei isso aqui? Ih, não, estou em Timóteo ainda. Aqui, Hebreus. Isso é maravilha, né? Que a palavra é como uma espada penetrante que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos. Essa é a sonda de Deus que entra na nossa vida e vai até lá no fundo para a gente entender que com ele tem que haver seriedade. Lamentavelmente, nosso tempo está acabando, eu estou fechando aqui 1 hora. Agradeço muito a vocês por terem tido a paciência de nos ouvir. Na quarta-feira continuamos com santidade. Agora já vamos abordar outro tema na santidade. E quarta-feira e sexta-feira
porque eu quero que essa palavra seja muito bem ministrada, enfatizada, colocada no teu coração. O povo de Deus tem que despertar. Nós estamos fracassando, a igreja está fraca porque está faltando esse processo de santificação, de busca, de seriedade, de ter Deus no nosso coração. Está faltando isso agora. Por isso é que a gente vai se esforçar, lutar para conseguir buscar a santificação e a paz com todo mundo, né? Se afastar do fofoqueiro, se afastar de quem anda no pecado, de fornicação, tudo, para termos uma vida na presença do Eterno. Amém, irmãos? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar agora. Eu quero orar por isso. Vou orar por você agora. Fique aí que eu vou orar por você. Se você quiser, se você desejar, é claro. Vamos orar e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e vamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele nos levante. Amém? Senhor meu Deus, eu oro a Ti agora, Pai. O Teu Espírito está queimando aqui no meu coração, Senhor, com a alegria desta palavra de santificação que queima, que arde aqui no nosso peito. É uma coisa impressionante, Pai, quando nós falamos de santidade, a presença que nós sentimos Tu aqui nesse escritório, aqui de onde eu estou transmitindo, a Tua glória, a Tua unção nessa sala aqui, meu Pai. Eu Te exalto, Te glorifico, meu Pai querido, porque eu sinto a Tua graça neste momento. E agora quero Te pedir por todos esses que estão nos ouvindo, nos assistindo, irmãos e amigos estão aqui, ó Pai querido, visita o lar de cada um deles, visita o coração de cada um deles, a igreja de cada um deles, a família deles, ó Pai, que seja um lar abençoado, um lar de santidade, um lar de busca do Eterno, uma família abençoada, pessoas que realmente estejam buscando, ó Pai, a santificação, a paz, a santificação, porque eu sei, ó Pai amado, que tem o Espírito Santo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, está trabalhando na igreja para restaurar a igreja, a santificação. A igreja, Pai amado, que nós estamos vendo, precisa de uma restauração para voltar, Pai amado, para fazer o caminho de volta à santificação e buscar a Tua presença. Pai, visita, meu Pai, nesta noite, cada lar, cada pessoa, cada vida, e santifica, Senhor, a Tua igreja, porque nós buscamos, Pai, é uma luta árdua, é uma luta grande para nós, mas nós nos humilhamos, ó Pai, perante a Tua potente mão e buscamos essa santificação, porque um dia nós queremos ver a Tua face, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu Te entrego agora toda a honra e toda a glória do estudo desta tarde, que esta palavra penetre, quando ela for compartilhada, eu quero que eles compartilhem com todo mundo que puder compartilhar, para que outras pessoas assistam, vejam, Pai amado, e sintam a unção nesta live, a unção nesta palavra, para que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Pai, receba toda a honra, toda a glória, toda a riqueza, toda a sabedoria, tudo, Pai amado, que a Tua dignidade diz que tens que receber. E perdoa-me se eu disse alguma palavra que não Te agradou. Perdoa-me de coração, Pai, porque eu quero que a minha boca para ministrar também seja uma boca santa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus hoje te visite agora, que haja uma visitação do Espírito Santo. Eu peço a Ele agora, em nome de Yeshua, que haja uma visitação do Espírito Santo agora na tua vida e esta palavra comece a arder no teu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e depois de amanhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado a todos, assim, o Jorge Coelho, Cirineu, quem mais está aqui? Vou ler o nome de vocês aqui agora. Opa, o pessoal está assim, André Leal, Apóstolo, Valéria, oh, glória a Deus, aleluia. Mira Farjon, já falei, glória a Deus, Célia Duarte, oh, glória, aleluia. Está assistindo, Cideu Mendes, graças a Deus, que bênção poderosa. Deus te abençoe poderosamente e se Deus quiser, quarta-feira aqui, todo mundo novamente, para a gente continuar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e depois de amanhã estaremos juntos novamente para a honra e para a glória do nosso Deus. Que a bênção da santificação alcance todos vocês, irmãos. Amém. Deus te abençoe.